diferente, atípico. O ano de 2025 me parece que passou mais rápido do que todos os anos. Nós tínhamos em nossa agenda algumas atividades que ficaram para trás, mas quem não deixou alguma atividade para trás aqui? Todo mundo deixou. Mas somos gratos, principalmente pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos juntos durante todo o ano. Durante todo o ano, tendo uma programação diferenciada, com muita comida, todo mundo comeu muito esse ano, todo mundo viveu bem, graças a Deus, e estamos aqui gratos e felizes por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 5 até o 8. Mateus, capítulo 6, versos de 5 até o 8. Mateus, capítulo 5, capítulo 6, aliás, versos 5 a 8. Mateus, capítulo 6, 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos orar. Pai amado, estamos gratos pelo dia de hoje e principalmente pela belíssima oportunidade que o Senhor está nos concedendo na tua presença. Gratos pela sua bendita, gloriosa palavra, que nos traz conselhos sábios, diretrizes sábias sobre o dever de orar e como orar. Que possamos viver isso na prática do dia a dia, do cotidiano. Que possamos ter a oração como a mais sublime e relevante das nossas atividades cristãs. Em nome de Jesus oramos. Amém. Oração, a mais sublime das atividades de um ser humano. Muitas vezes nós ficamos a perguntar: por que temos orado tão pouco? Por que os cultos de oração geralmente estão vazios? Por que temos dado tão pouca ênfase ao assunto de oração? Dificilmente a gente fala de oração, sendo que a oração é a parte mais importante do nosso culto, sendo que a oração é a parte integral, primordial, sublime do ser humano. Afinal de contas, quando você ora, você fala com Deus e não com um ser humano qualquer, cheio de defeitos, de falhas, falso, muitas vezes. Mas você fala com um Deus que tem provado que é um Deus que responde às nossas orações, que resolve os nossos problemas mais difíceis.
Estamos falando com Deus que criou os céus e a terra, como foi dito nesse texto de Salmo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que nós temos que orar. Estava conversando com uma amiga, ela desesperada porque não estava vendendo essa semana. E ela chegou na loja me perguntando: pastor, o que nós vamos fazer para vender? Eu disse: só há um caminho: orar. Antes de entrar na sua loja, antes de abrir a porta da sua loja, ore a Deus. Agora, ore mesmo. Não faça uma oração repetida, que não vai fazer sentido nenhum. Ore especificamente em favor de sua necessidade. E aí Deus vai sim abrir as portas e vai te abençoar. Eu tenho essa experiência, até aprendi isso com um amigo meu de Natal. Antes de entrar, orar. Antes de fechar, orar. Ou seja, orar todo o tempo e orar sem cessar, como diz Paulo. Orar sem cessar. Agora, hoje eu quero falar de maneira bem prática. Primeiro eu quero especificar para vocês os conselhos que Jesus dá aqui sobre oração, que já são bastante conhecidos por todos vocês. Primeiro ele fala sobre 2 erros na oração. E eu vou tratar ligeiramente, mas eu vou ser mais prático. E vou falar de alguns erros que eu tenho observado no meu dia a dia. Durante toda a trajetória ministerial, eu tenho observado erros na oração, que até eu tenho cometido. Claro que eu sou o primeiro a me colocar como culpado. Eu não vou apontar o dedo para você, porque senão eu vou estar apontando 3 para mim e 1 para o resto da população, né? Eu aponto para você, eu tenho 3 dedos apontando para mim. Então não faz sentido eu me colocar na condição de uma pessoa mais importante do que vocês. Eu sou a mesma pessoa, eu sou vocês. Nós somos todos juntos e misturados. Amém? Juntos e misturados, para aprendermos uns com os outros, para dependermos uns dos outros. Portanto, não há acepção, não há nada. Não há nada, apenas uma questão de função pastoral. Mas no dia a dia, somos iguais. Mas Jesus aqui, ele vai tratar sobre 2 erros, primeiramente, e depois ele fala sobre a maneira certa. Primeiro ele vai dizer: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Gostam de orar em pé, para serem vistos dos homens e nas praças. Oram nas praças, no lugar onde tem muita gente, onde tem um grande público de várias espécies de pessoas. Pode ser que tenha intelectuais, mas também agricultores, homens do campo. Pode ser que tenha pessoas que se julguem muito sábias, mas também pessoas simples. Mas ele gosta de orar e o intuito é errado. Orar para ser visto. Então ele vai usar uma oração bonita, palavras bonitas, porque ele quer impressionar os seus ouvintes. Porque pelo seu falar, quando ele está proferindo aquela oração, ele está querendo demonstrar que ele é um homem reputado, de boa reputação, irrepreensível, sincero. Aí você vai encontrar aquela história na Bíblia do fariseu e do publicano. Engraçado, eles subiram para o templo para orar. O fariseu se julgava o melhor do saco de bolacha, né? Vamos dizer assim. Um homem impecável, irrepreensível, de reputação ilibada. Era o cara, fariseu. E quando Jesus falou dessa parábola,
Naturalmente, ele queria exatamente combater com veemência essa atitude do fariseu, porque ao olhar para o publicano, que era considerado um pecador, ele dizia: eu não sou como esse homem pecador, dou o dízimo, dou esmolas, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não faço nada que ele faz. Coitado, deixou o homem lá na beira do precipício, na sarjeta, como se ele não tivesse importância de nada, e ele fosse o homem mais importante, porque ele sabia orar. Ele sabia orar. Eu gostei muito da atitude do pastor Lucas esse ano de colocar todos os irmãos para orarem, porque eu sempre tive esse defeito de não colocar. Todos os homens oraram esse ano. E é muito importante que todos orem mesmo, todos orem, porque não é a oração bonita que vai subir diante do trono do Senhor, não é a oração bonita que vai ser ouvida por Deus, mas é aquela que sai do coração, que é fruto da sua sinceridade, o sentimento que flui do âmago do seu coração, que é algo que vai direto a Deus, e não aquela oração linda, palavras bonitas, que vai impressionar Deus. Não é isso. Aí o coitadinho do publicano nem ousou levantar a cabeça. Por quê? Porque a sua condição de precariedade era tão grande, o seu estado era tão degradado, que ele nem sequer ousou erguer a cabeça, apenas baixou a cabeça e disse: "Sê propício a mim, que sou pecador." A palavra diz que esse publicano foi justificado, foi ouvido, pela sua atitude de dependência de Deus, porque existe algo que é necessário em nossa vida no momento da oração, é se desprender, se despojar de nosso egocentrismo. Muitas vezes nossas orações estão cheias de desejos carnais, e esse é um defeito que a gente percebe nas pessoas. Não só o fato de orar em pé para ser visto, para ser declarado como um homem melhor e mais puro. Não é só isso. Mas é porque a gente que é humano, que é ser humano, que tem determinados sonhos, muitas vezes mirabolantes, que chegam a ser acima de tudo. A gente vai na presença de Deus e faz algo que é para agradar o eu. Claro que tudo que Deus nos concede, nos dá, é para nos agradar também, mas eu estou me referindo exatamente à atitude de um pedido egoísta. Esse é o caso. Então, esse era o primeiro erro. O segundo erro: e não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nós, naturalmente, muitas vezes nós achamos que essa oração repetida, que todo mundo orar, todo mundo declarar esse pedido que foi feito, Deus vai ouvir. Ou repetir como fazem os católicos em suas orações decoradas. Nada disso, porque a oração reflete a necessidade do dia, do cotidiano. Hoje eu preciso de algo, então vou ao Senhor. Eu não sei o que vou precisar amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu posso precisar de algo que eu não estou sabendo hoje, mas amanhã eu vou estar sabendo. Por isso a oração deve ser uma repetição, como nós fazíamos quando éramos. Eu me lembro do meu pai, todas as noites, lá do quarto, ele perguntava aos filhos: já rezaram para dormir? E a rezinha era sempre aquela: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda-sol, se a ti me confiou na piedade divina. Lembram? Quem lembra dessa rezinha aqui? Quem fez essa rezinha? Alguém fez? Elivânia.
Era uma rezinha tradicional que existia antigamente, que era bem rapidinha e eu gostava porque não demorava muito, pelo menos não era um terço. Rapidinho já estava fazendo a reza e como eu dormia bem, era novo, então já capotava para dormir. Mas papai não esquecia. Ele não esquecia de duas coisas. Quando nós éramos pequenos, depois mudou. Com o novo contexto familiar, tudo mudou. Depois mudou. Mas eu sou o primogênito, eu sou mais velho. Então meu pai, antes de dormir, ele exigia duas coisas. Que eu tomasse a bênção papai, a bênção mamãe, e fizesse essa oraçãozinha que mamãe me ensinou. Orações repetidas, elas não chegam a Deus. Orações não precisam ser repetidas. Então esse é um segundo erro que a gente comete, que muitas pessoas cometem, e eu agora me lembro do tempo que eu era jovem, lá em Lagoa Nova, nós tínhamos um grupo de senhoras e senhores, de mulheres, de homens e mulheres idosos, que já foram para o Senhor faz muitos anos. E eu me lembro de algumas orações bem engraçadas. E uma senhora muito amável, muito gentil, muito carinhosa. E ela costumava orar da seguinte maneira: Senhor, abençoe o marido de Elisa. Bem, o marido dela não está aqui não, mas a Elisa está vendo e ouvindo que eu estou orando por ele, né? Naquele tempo, quando nós éramos tão pequenos e as pessoas ainda eram mais do passado, elas costumavam orar, e algumas orações eram bem engraçadas. Tinha um senhor, já de idade, e ele tinha um costume de orar. Todas as vezes que ele orava, ele usava uma expressão que nunca o pastor Pedro entendeu, nem ninguém entendeu na igreja. Senhor, nos abençoe e nos livra das horas minguantes. O que é isso? Alguém sabe o que significa isso aqui? Mas nós éramos éticos nesse assunto, porque nós não íamos reclamar de um irmão que estava fazendo uma oração na sua singeleza, na sua simplicidade. Senhor, nos livra das horas minguantes. Eu sei lá o que é isso. Bom, deve ser alguma coisa que está relacionada ao mal, a Satanás. Só pode ser. Então nós entendíamos como se fosse ele pedindo que Deus nos livrasse do mal. Mas era muito engraçado ouvir aqueles irmãos. E eu já estudando no ginásio nessa época, depois fui para o 2º grau, e eu continuava nesses cultos. Eu acompanhava esses velhos nesses cultos também. Mas orar, meu irmão, é algo tão profundo, é um prazer tão grande, é uma honra tão grande você estar falando com Deus. E isso, naturalmente, vai depender apenas de uma característica: humildade, para entrarmos na presença de um Deus tão grande. Humildade, para entendermos que estamos diante de um Deus grande, poderoso, de um Deus que pode tudo. Agora, existem alguns motivos assim no cotidiano que são errados em relação às nossas orações. Estava me lembrando nesses dias sobre esse assunto, a semana inteira, me lembrando que muitas vezes uma pessoa chega e pede para você orar por ele. Irmão Francisco, ore por mim. Talvez eu não esteja preparado para orar por ela naquele dia. Por isso, nós devemos ser responsáveis. Assumirmos um compromisso de seriedade, de respeito para com a oração, para evitarmos palavras torpes, indecorosas, aquele linguajar que você sabe que só atrapalha.
Porque pode ser que naquele dia eu tenha até falado mal da minha irmã. Você já imaginou nisso? Já imaginou na responsabilidade de nós amarmos os nossos irmãos com amor verdadeiro, amor sincero, amor puro? É importante a igreja ter um amor mútuo, recíproco, porque se de repente, irmão Lucas, chegar e me pedir, pastor, ore por mim, mas naquele dia eu tive um pensamento não muito bom acerca dele, talvez eu tenha até pressado alguma forma de, sei lá, de mal querer, de não querer o sucesso dele. Isso acontece na vida do ser humano. O ser humano é fraco mesmo. Então a gente tem que fazer o quê? Ir a Deus em oração e pedir perdão primeiro a Deus, para nos prepararmos para essa oração. Porque Deus vai perdoar você. Deus vai nos perdoar. E o próprio Jesus, ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, nosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. Certamente Jesus lembrou disso. Sabia disso. Estava lidando com pessoas pecadoras, problemáticas, discípulos problemáticos. Então Jesus conhecia o coração de cada um e conhece o nosso também. Então, se tivermos alguma maldade contra o irmão, vamos pedir perdão a esse irmão. Não vamos ter vergonha de pedir perdão a esse irmão, não. Para que nós possamos entrar na presença de Deus livre, sem barreiras, e Ele nos ouça. Porque muitas vezes a gente está orando, mas a nossa oração não é sincera. E Deus não escuta e nós culpamos Deus. Não, a culpa está em nós. Eu devo estar preparado. Eu devo estar em vigilância ininterrupta, para que eu possa orar pelo pastor Lucas no dia que ele pedir, para que eu possa orar pelo pastor William, para que eu possa orar por Aurino, para que ele possa orar por mim, e a gente desenvolver um clima de amor, de fraternidade entre nós. Isso é algo que deve acontecer de maneira mútua. Você me ama, eu te amo. A igreja se ama. Por isso a igreja toda está preparada todos os dias em oração, primeiramente pedindo a Deus: Deus, cuida de mim, para que eu possa estar preparado para orar. E eu já dei o exemplo a vocês do meu amigo lá da Argentina, que naquela inesquecível tarde me liga e pede oração pela sua esposa que estava com câncer. E eu senti um peso naquele momento tão grande, uma responsabilidade tão grande. Foi um bom dia na minha vida, graças a Deus. Eu estava bem. Sei lá, eu poderia estar até brigando com minha esposa, ou ter brigado com minha esposa. Imagine a necessidade de pedir perdão. Como é importante o perdão para nos livrar de uma cilada dessa. O diabo, ele quer destruir nossa vida de oração, nossa vida de leitura bíblica, de meditação. O diabo quer destruir tudo a nosso respeito. Ou seja, num momento como esse, você pode não estar preparado, mas uma oração feita daqui para a Argentina, o que é que você tem que fazer? Orar. Não existe outra saída, tem que orar. Pastor, vamos orar para o fulano de tal que está doente. Teve um acidente, teve algo que aconteceu agora, repetidamente aconteceu, sem que nós esperássemos. E agora é dever nosso ir lá e orar. Não é que a gente diga que um pastor, que um diácono, que uma pessoa assim mais ligada na liderança da igreja, seja mais importante que ninguém. Não é isso, queridos. Mas tem algo que diferencia um líder, um pastor, de uma ovelha. É que ele, sim, tem que estar preparado todo dia para momentos como esses.
Então a gente não pode recusar por hipótese alguma. Seremos covardes até se nós dissermos que não estamos preparados, é porque algo realmente está acontecendo conosco e está impedindo a nossa oração. O irmão que está com raiva faz muito tempo, não sei de quê, e chega a dizer, não estou indo para a igreja porque tem umas coisinhas, tem isso, tem aquilo outro. A gente ouviu até do pastor Roberto na palestra na Semana do Evangélico que quem vem para a igreja por causa de Jesus não sai por causa de homens. Quem vem para a igreja por causa de Jesus não sai por causa de homens. A verdade é essa. Estamos aqui por Jesus, porque amamos a Jesus, porque compreendemos que somos pecadores, porque somos crentes em Cristo Jesus. Temos sido lavados pelo seu precioso sangue, tirados do império das trevas, da sarjeta, muitas vezes até do calabouço. E a gente percebe que Deus está abençoando, livrando, protegendo. Por que a gente vai deixar um Jesus tão bom? Por que a gente vai ter que deixar um Jesus por causa de um problema qualquer, sabendo que esse Deus continua conosco, nos abençoando e cuidando de nós e da nossa família? Jamais, irmãos. Jamais, irmãos. Nunca, jamais a gente vai desistir de um Deus que comprovadamente tem nos abençoado todos os dias. Ontem eu estava lá em Martins com a minha família, olhando a Priscila, casal de netos, minha esposa. Estávamos todos na mesa, jantando, e olhando assim para a minha família, e eu cheguei à seguinte conclusão: eu tenho tudo, toda a riqueza Deus me deu. Toda a riqueza Deus me deu, não me falta absolutamente nada. Tenho uma esposa, uma igreja maravilhosa, irmãos abençoados, não me falta nada. Quando muitas vezes eu tenho reclamado é porque eu estou errado. O erro é meu e não de um Deus que nos protege sempre. Depois Jesus vai nos dar conselhos sobre a maneira certa de orar. Como então orar? Como devemos orar? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Muitas vezes é nesse silêncio ensurdecedor de Deus que Deus está preparando o melhor para nós. Amém, queridos? Deus não me ouviu quando eu pedi que Ele me desse um emprego, que aquele emprego fosse aquele emprego que eu queria, naquela área que eu queria. É você que está falando, não é Deus não. Não é Deus não. Compete a nós o dever de colocar diante de Deus aquilo que a gente precisa. Mas Deus não é patrão de ninguém e nem é obrigado a satisfazer ninguém. Essa é a verdade. Tem gente que exige de Deus. Eu já ouvi orações de igrejas por aí dizendo assim: eu exijo, Senhor. Como se Deus fosse aquele patrãozinho meia tigela que pode mudar de repente com medo. De repente ter um susto e perplexo chegar e atender a necessidade. Deus não é isso. A humildade constitui a característica primordial quando a gente vai orar. Eu acho que já falei várias vezes sobre o exemplo de Douglas Smith. E apenas em 2 ou 3 frases, Deus curou a filha dele de câncer. Douglas Smith foi quem nos deu bastante dinheiro para comprar esse prédio aqui. Era um americano, tinha uma esposa, Pauline Smith, cantava muito bem. Não sei se ela chegou a vir aqui alguma vez, não me lembro bem disso. Mas
uma oração tão pequena, porém feita com tanta necessidade. E não importa a maneira, meu irmão. Vai ser o gesto que vai determinar o poder da oração, não vai. Não importa se é de joelho, se é sentado, se é deitado, se é dirigindo. Porque senão alguém vai descer a serra com você, aquele medroso, aquela medrosa, geralmente as mulheres têm mais medo. Tem alguém aqui que disse lá, Martins, com medo da serra. Aí vai descendo a serra e diz assim, olha pastor, pelo amor de Deus, vamos orar. Não, irmão, mas eu vou orar de olhos abertos, porque se eu fechar meus olhos, eu desço aqui. Essas ladeiras, esses precipícios aqui. Não vai ser o estilo, a metodologia ligada à oração, mas vai ser algo seu. Por isso que é sublime, é profundo, porque vai ser você e Deus. Você vai falar com Deus e vai expressar diante de Deus o que você precisa. Por isso a importância de ir para um quarto. Sabe por que Jesus deu esse conselho? Porque lá ninguém vai importunar você. Porque é preciso se despojar de coisas mundanas. De orar em um quarto, em um lugar secreto, é a melhor coisa. Porque nada o impede de ter uma comunhão profunda com Deus. Nada vai impedi-lo de falar com Deus e de expressar todo o seu sentimento, o mais profundo que você não revela aqui. Aqui você não vai revelar, sabia disso? Tem muita coisa que você não vai revelar aqui, mas você vai ter coragem de revelar para Deus. Pecados ocultos que você talvez nunca tenha coragem de vir aqui nesse púlpito para declarar, e vai pedir em um culto de oração, numa reunião qualquer, mas você vai entrar no quarto e você sozinho vai declarar. Porque ele que vem em secreto te recompensará. Eu sei uma coisa, que é bom demais orar. Eu sei uma coisa, que nós oramos muito pouco. Muito pouco. Temos que orar muito mais. Muito mais. Por quê? Porque cada dia as coisas vão piorando. A Bíblia fala, as profecias se cumprindo cabalmente. E a gente sentindo o que está acontecendo, vendo acontecer, mas a gente deixa de orar e às vezes se envolve com coisas tão supérfluas, tão fúteis, desnecessárias, quando a gente devia estar orando. Assuntos controversos que não edificam, que não traz a construção de nada de bom. Quando devíamos estar orando. Então muitas vezes, eu acho que já aconteceu até algumas vezes de eu estar numa reunião e começar uma conversa, e a conversa vai partindo para um lugar não apropriado, para um final não apropriado, e eu digo, irmão, pá, vamos orar. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar por quê? Porque aí chama a atenção, cria um impacto poderoso naquela pessoa, tão grande que ele toma um susto. Ele se assusta. Nossa, orar? Eu estava conversando agora com meu irmão aqui, tratando de um assunto não muito favorável, não muito agradável. Aí agora, falar com Deus. Então, para todo mundo, faz autoanálise, reflete, pensa. Falar com Deus. Falar com Deus. Despojar-se do eu, dos meus próprios interesses, de tudo que está ao meu redor, que pode me atrapalhar, que pode estar no meio, deixando tudo, olhando para o alto, orando ao Senhor, para o Senhor ouvir as nossas orações. Amém, queridos? Deus ouvirá nossas orações. A eficácia das nossas orações não depende do seu conteúdo, da maneira particular de orar, de ser um reputado homem de oração ou fazer alguma coisa para que as pessoas vejam.
ou a supervalorização da pessoa humana. Já percebeu isso? Eu não sei se você já percebeu em orações, quando pessoas aproveitam até para... Vou ser muito franco com você, você sabe que eu não estou errado no que eu estou dizendo, até para desabafar. Alguém já percebeu isso? Oração não é desabafo, não. É coisa séria, meu irmão. É coisa séria, meu irmão. Então, porque Deus não viu? Ora, você pergunta o que eu vou fazer? Deus que sabe tudo? Penetrar nos oráculos da vontade de Deus é como se entrar nos insondáveis caminhos de Deus? Ora, eu me sinto tão pequeno, tão frágil. E eu quero dizer mais uma coisa para você, para encerrar. Para encerrar, eu quero dizer mais uma coisa para você. Quantas vezes, né? A gente ora e a nossa oração não reflete a nossa santidade. Porque oração é santidade. É isso? Quem ora pouco ou nada tem alguma coisa muito errada. Está faltando muita coisa. Porque às vezes somos despertados naquele momento ali. Ora, Aurini, o pastor me chamou para orar. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esses exemplos? Para melhorarmos, para despertarmos os nossos irmãos sobre a responsabilidade de ser diferente, de despojar-se do velho homem, de abrir a boca para falar aquilo que convém, não aquilo que só envergonha, só atrapalha. Meu irmão, ao abrir da nossa boca, porque essa linguazinha, pensa numa bichinha chata, pensa num órgãozinho complicado. O pé não tem nada a ver de complicado, às vezes a gente anda meio feio assim, mas não quer que tem nada a ver, pode ser aleijado, pode ser de qualquer jeito, isso não vai refletir a nossa santidade. Pode ser que a gente use aparelho como eu estou usando para ouvir, mas isso quer que tenha nada a ver com isso, né? Ou use qualquer outro tipo, ou tenha qualquer outro defeito qualquer, ou seja magro ou gordo. O que é que tem a ver? A oração é conversar com um Deus que requer santidade de nós. Separação das coisas do mundo. Negar aquilo que atrapalha a nossa convivência com o Senhor. Que Deus abençoe este momento. Que a graça do Senhor possa se fazer presente. De pé, vamos fazer essa oração nesse momento. Que seja, nesse penúltimo domingo do ano, temos só mais um. Que a gente possa realmente orar ao Senhor, expressando o sentimento profundo de amor ao próximo. Que 2026 seja um ano para a gente aprender isso. Se for só isso, já está bom. A perdoar, amar, abraçar, esquecer coisinhas, a deixar de lado, a amar, olhar para o alto. Já está bom. Imagina que a gente vai ter muito mais, em nome de Jesus. Pai de amor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Toda e qualquer falha cometida em 2025. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas fraquezas. O Senhor é tão bom que mesmo assim, o Senhor nos abençoa. E nós só temos que te agradecer por isso.
Porque se dependesse de nós, como diz a Bíblia, Paulo diz que nós éramos mais miseráveis de todos os homens. Mas pela tua graça que é infinita, pelo teu amor que é inefável e até indizível, a gente não consegue alcançar. É por isso que o Senhor faz coisas boas com a gente. Te agradecemos pelo ano de 2025 já, Pai. Estamos aqui hoje, nessa noite, cantando, louvando, ouvindo a palavra, mantendo comunhão com os irmãos. É uma riqueza, é grande o amor de Deus por nós. Obrigado por tudo que tem acontecido no ano 2025. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. E muito mais o Senhor vai fazer em 2026. Não temeremos nenhum mal, nada nos afrontará, inimigo nenhum terá forças contra nós. Porque o poder de Deus vai prevalecer aqui no meio de nós. De uma forma tão grande, que mesmo aqueles que estão ausentes vão retornar, todos, para ficarmos juntos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que nos dê um ano de 2026 cheio de paz e de prosperidade. Paz para os nossos filhos, para as nossas esposas, paz para todos, paz para teu povo, paz para o nosso país. E por que não pedir, Senhor, também pelo inverno? Estamos praticamente há 7 meses sem chuvas, mas vai chegar. E vai chegar com abundância, porque é o Senhor que vai mandar. E quando Ele manda sobrando. Como mandou para cada irmão aqui, durante 2025. Todos viveram muito bem. Todos estão aqui com suas cabeças erguidas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, cuida de cada um de nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém.